coisa. Isso aqui, tudo que a gente já vem discutindo, começamos a discussão na semana passada, tá? No meio dessa semana, na live extra, e aí fizemos aqui, vamos pegar uma síntese. Juntamos. Bolsonaro inelegível caiu para cima. Por que esse humilde blogueiro está falando que caiu para cima? Ele virou cabo eleitoral da grande mídia e do bandeirante Frankenstein. Essa capa do Le Monde Diplomatique parece a estátua do Borba Gato, né? Tão feia quanto a estátua do bandeirante Borba Gato. A mídia não consegue esquecer, a gente até falou do Brizola, de que no documentário Muito Além do Cidadão Kane, que a Globo tem o poder de transformar pessoas em não pessoas. Então ele falava, tem o poder de mandar as pessoas para... Quem não concorda com ela, ela manda para a Sibéria do esquecimento. Como tentaram fazer com Lula. Tipo, ele foi preso como se trancasse e jogasse a chave fora. Não fala mais nele. Tentaram fazer com isso como fizeram muito bem com outras pessoas. Tornaram não pessoas. O Chico Buarque foi vítima disso. A Globo, por muito tempo, não tocava músicas do Chico Buarque, ele não aparecia em nenhum dos programas musicais da emissora, virou uma não pessoa, como o próprio Chico Buarque fala nesse documentário Muito Além do Cidadão Kane. Mas com o Bolsonaro não esquece. A gente já falou das várias maneiras. Por que falam tanto no Bolsonaro? Porque ele é o cabo eleitoral, foi promovido a cabo eleitoral da mídia, pela construção da nova criatura, Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas, ele é limpinho, ele é paulista, como costumam dizer na grande mídia, o estado mais rico e poderoso da nação, tal. Então, ele aparece, vê aqui por que é o cabo eleitoral. Cabo eleitoral trabalhando em psicologia reversa. Bolsonaro virou antítese. Vocês viram essa... Bolsonaro interrompe Tarcísio em reunião do PL. Bolsonaro está inelegível e sem cargo. Por que ele ainda é relevante? Por que tanto ainda a grande mídia fala tanto nele? Porque, vamos dizer assim, ele é a antítese. É o cara de extrema direita, enquanto o Tarcísio não. Ele é um cara que está indo para o centro. Então ele fala que é importante a reforma tributária, porque a direita vai perder, ele fala direita. Tá? Quem foi? O Merval Pereira teve um chilique outro dia. Falaram que o Bolsonaro era de direita. Não, ele é de extrema direita. Na verdade, o que a grande mídia está procurando é um cara de direita, limpinho, com tendência para o centro, e o Tarcísio está sendo insensado. E o Bolsonaro é tipo a criptonita. Ele é o vilão. Ele tá sendo colocado aí para criar o contraste. Tá? E essa encenação da reunião do PL, é claro que tem aí os revoltados. Por exemplo, um outro deputado estadual está vendo ideologia de gênero na reforma tributária. Ideologia de gênero na reforma tributária. Teve um deputado aí desses do bolsonarista que está acusando. É claro que tem esses que é massa de manobra, tá? São buchas de canhão, tá? Mas aí é aquela coisa, o Matheus Câmara é o bad cop e o good cop. Então o Tarcísio está sendo colocado como good cop. Ele é o cara. Vê isso daqui, olha, a grande mídia. Vamos avançar aqui esse negócio. Uma das cenas mais engraçadas, hilariantes, foi isso daqui. A colunista Andréa Sadi, essa imagem aqui. O Haddad falando e estava lá o Tarcisão se colocando ali, ele também participando da negociação, supostamente participando. A Andréa Sadi, lá naquele programa da tarde Estúdio I, quando apareceu essa imagem, ela logo falou, olha, é a imagem da semana. O Haddad com o Tarcísio. Só que o Tarcísio estava quase saindo do enquadramento. Ela, angustiada, ansiosa. Olha o Tarcísio, ele está ali no canto. Então, elegeu como a imagem da semana.
porque os dois antagonistas na eleição aqui de São Paulo estavam juntos por uma mesma causa, a causa do Brasil, da reforma, a reforma tributária. O que acontece? Continuam os mesmos vícios. Tributa-se mais o consumo do que propriedade e renda. Tá? Propriedade e renda continua ainda menos tributada, só tributa o consumo, o pobre é quem paga mais. Não muda nada, não está mudando nada isso daí. Só simplifica. Simplifica a vida dos advogados tributaristas, dos contadores. Questão assim, só de simplificação. Só que a essência, o espírito, continua o mesmo. Tributa-se mais o consumo e não a propriedade e a renda. Tá? Continua a mesma coisa. Então, ficou assim engraçado. Andréa Sadi, assim, como também nessa semana, a semana foi impressionante. A Eliane Cantanhede, assim, o que ela fala assim? Ela fala o seguinte: o Tarcísio, né, diante da euforia da aprovação da reforma tributária, a Eliane Cantanhede não se contém, outra colunista, a grande alavanca dele para um projeto nacional. Ele falando do Tarcisão, a direita mais moderna, mais liberal, menos ignorante, só faltou dizer a direita mais cheirosa, como ela falava dos tucanos, né? A massa que está aqui é a massa mais cheirosa lá de uma convenção do PSDB dos tucanos, ficou famosa essa fala da Eliane Cantanhede. Só faltou isso. A direita mais moderna, mais liberal, menos ignorante. Tá? Vê isso daqui, a questão aqui da construção. Para aliados, Bolsonaro passou recibo dos seus ciúmes sobre Tarcísio. Outra colunista, Bela Megali, quem ganha, quem perde, o que muda no jogo político. É a ideia de que, olha, o Bolsonaro está isolado, ele está ressentido, ele está com ódio, ele tem ciúme, para levantar a bola do Tarcísio. Os dois são da mesma cepa, é da mesma linha ideológica. Então, é um jogo de simulação de diferenças. Tá? Vê isso daqui. Tarcísio quer se descolar dos extremos. É o que está sendo bombado. O bate-bumbo da grande mídia está sendo esse. Governador de SP transita entre bolsonarismo e centro. Daqui a pouco ele não é mais um cara de direita, vai ser de centro. Tá? Vê isso daqui, é isso que está sendo apagado. Quem é Tarcísio de Freitas? Estava lá na suposta missão de paz da ONU no Haiti. Ali foi a sede da sedição, o início da guerra híbrida, desse conceito de guerra híbrida dentro das Forças Armadas. Vê ali o que ele fala. Aqui um post do Tarcísio na época, em 2022, o ano passado. Fiz parte, até encontrei uma guerra, vivi isso na pele. Na hora do combate de verdade, aprendi que a paz precisa ser conquistada dia a dia, com estratégia, coragem e ação. A paz precisa ser conquistada dia a dia, com o aumento da mortalidade da polícia militar aqui no estado de São Paulo, com a entrada dele. Tá? Ele é formado em ciências militares, na Academia das Agulhas Negras, e depois na Escola Militar do Exército, como engenheiro, segundo ele fala, com a maior média histórica de notas, tal. Sua origem é milico, ele é militar, a mesma cepa do Bolsonaro, a mesma linha ideológica. É isso que está sendo limpo, tá? Para torná-lo cheiroso, torná-lo palatável. É a direita moderna, liberal, como fala a Eliane Cantanhede, é a direita moderna, mais liberal, menos ignorante. Tá? É bizarro isso que está sendo mostrado. Então, estão criando esse jogo de simulação. Por isso que, nesse sentido que eu estou falando, que o Bolsonaro caiu para cima. Essa punição, essa inelegibilidade, vai abre esse plano, esse caminho para a criação de uma nova criatura,
como tantas outras foram criadas. Vê aqui, com Tarcísio, mortos por PMs voltam a subir após 2 anos em São Paulo. Essa é a realidade. Tá? Outras criaturas, vamos ver aqui uma visão assim, mais em perspectiva. Vê isso daqui. Tancredo Neves, a primeira, aí já nos estertores da ditadura militar, foi uma eleição indireta, o Sarney acabou assumindo, Tancredo morre. Sempre a participação midiática. Vocês devem lembrar, talvez só os mais velhos aqui vão lembrar. Ele estava entre a vida e a morte no Hospital do Coração, aqui no Hospital das Clínicas em São Paulo, 1 mês em agonia. Tá? Nessa época eu trabalhava, era repórter diário lá no jornal A Tribuna de Santos, e é interessante, nunca me esqueço, ele morreu, o dia da morte, o trato midiático para transformá-lo ele em herói. Como essas criaturas são criadas principalmente pela mídia. Tá? Oficialmente morreu no dia 21 de abril, dia de Tiradentes. Muitos falam, ele já estava morto. Estava escolhendo a data, vamos dizer, mais sincrônica, assim, para numa data significativa, simbólica. E eu me lembro que naquela noite jogava Santos e Bahia, a Globo transmitiu e por isso adiou o começo do programa Fantástico, por causa do jogo Santos e Bahia, começou mais tarde. O anúncio da morte dele foi lá no final do Fantástico. Então, assim, o timing, dia no programa de mais alta audiência do Fantástico, ainda mais naquela época, né, que era Globo, né? Aquela época ali da morte dele, ali anos 80, era só Globo. Então, há participação midiática aqui. Outra criatura, vamos ver aqui criatura, o Collor. O Collor, aí sim uma participação mais intensa da mídia. Ele começou a aparecer como governador da Alagoa no programa do Chacrinha. Então, isso está lá presente no documentário Muito Além do Cidadão Kane. Ele começou a aparecer esporadicamente, imagina, no programa do Chacrinha, a dar visibilidade. A novela Que Rei Sou Eu, com Edson Celulari, fazendo o herói, não sei se vocês lembram dessa novela, em que ele lutava contra uma monarquia corrupta. O tema da corrupção no reino de Avelã, aliás, expressão que o próprio Collor usava no Palanque, povo de Avelã, surfando no sucesso de audiência dessa novela Que Rei Sou Eu. Quer dizer, essa novela foi muito sincrônica, porque era o herói, o Edson Celulari, que lutava contra uma monarquia corrupta. E Collor era o caçador de marajás, o caçador de corruptos, como imortalizou aqui na capa da revista Veja. Criatura midiática. Tá? Vê aqui outro. O caso aqui do Itamar Franco. Vocês devem lembrar desse escândalo. Itamar Franco era uma pedra no sapato, com aquela ideia do Fusca do Itamar, ideais assim, meio de industrialização. Fernando Henrique Cardoso deveria aparecer como o pai do Plano Real e colocar o Itamar Franco no escândalo, botaram ele numa armadilha. Essa modelo, não sei se vocês vão lembrar, isso durante o desfile da Escola Grande Rio, lá na Marquês de Sapucaí, lá no Carnaval, em 1994, ele sobe lá no camarote com essa modelo. Se não me engano, é Lilian Ramos o nome, é esse mesmo? É mesmo produção? Cadê? Eita, sei lá, sumiu tudo. Aqui. Produção, cadê o meu celular, produção? Já está acabando o programa, não estou sem o celular, mas é a Lilian Ramos. Ela subiu no palanque, com os fotógrafos lá posicionados, ela estava sem calcinha e suas genitais expostas ao lado do Itamar Franco. Esse foi um escândalo. Ele já não era lá um presidente
ortodoxo, vamos dizer assim. Mas ele estava se opondo em algumas coisas, essa coisa de privatização, consenso de Washington, que o Fernando Henrique Cardoso quer dizer, adotou e compartilhou e participou ativamente disso daí. E ele virou o pai do Plano Real, e não Itamar Franco. Itamar Franco foi, depois desse escândalo, né, tornou uma figura assim folclórica, decadente, programas de humorismo ridicularizando o Itamar Franco sempre que podia, para colocar assim o Fernando Henrique Cardoso como o pai do Plano Real, da racionalidade, um homem sério, ele sabe falar inglês, né, tal, então eles podem ir lá nos Estados Unidos sem a gente passar vergonha. E aqui o Bolsonaro, né? O Bolsonaro, produto mais midiático ainda. Então, você vê aqui o Pânico na TV, você tinha o Carioca fazendo o Bolsonaro, tá? O Bolsonaro, o pessoal lá com camiseta mito, aqueles papagaios de pirata com aquelas caras de bad cop, e depois o próprio CQC, o CQC na mídia de massa. Eu estou dando só 2 exemplos, né? Que ele teve outras fazendo brincadeiras com o Bolsonaro. Olha, ele é engraçado, ele fala besteira, mas ele é engraçado, ele é humano. E nas redes sociais, nas tecnologias de convergência, o tipo Thug Life. O Thug Life, esses memes. Tá? Então, tanto na mídia, ação na mídia de massa, como nas mídias digitais, como meme. Tá? Produtos midiáticos. Tá? Então é interessante o Tarcísio de Freitas, novamente, uma criatura midiática, tá? Como todos esses. Tá? Lula, um ponto fora da curva, no que a mídia veio dar. O Lula é essa questão histórica que ele vem carregando, e todo o problema que ele está enfrentando é exatamente esse. Ele vem de um Brasil que não existe mais. Como líder metalúrgico, no país altamente um país industrializado, indústria automobilística, Volkswagen já paralisou aí sua produção porque não está vendendo carro, pátios lotados, o ABC não é nem sombra do que era na época o centro nervoso da indústria automobilística. Lula está vivendo num país precarizado, que, aliás, o início do trabalho precarizado foi nos governos do PT, que começou, justiça seja feita. A precarização do trabalho começou dentro do neodesenvolvimentismo dos governos do PT. Tá? Então, ele vive essa contradição. É o grande problema, o preço que ele paga, né, por ele ser herdeiro de um legado histórico que não existe mais, de um Brasil que não existe mais. Tá? É isso aí, gente. O que temos mais aqui, avançando?